Corpo humano a 35 graus Celsius, ambiente climatizado pelo sistema de ar-condicionado a 18, quem fornece calor, novamente, componente de maior temperatura, ou seja, corpo humano fornece calor pro ambiente. E esse fornecimento de calor do corpo humano pro ambiente é o que realmente causa a sensação de frescor. E não o vento gelado batendo na cara, como a maioria pensa que realmente é. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou Rafael Knupp. Novidade para o canal, eu aparecer nos meus vídeos. Quem me acompanha faz muito tempo sabe que eu não apareço nos vídeos. Porém, isso é por um bom motivo, né? Preciso, por uma conveniência da logística da lousa aqui. Então isso vai ser bem produtivo para esse vídeo que vai vir a explicar o que é a termodinâmica. Já fiz a parte 1. Essa é a parte 2 da termodinâmica. Então se você não assistiu ainda, assista lá a parte 1 da termodinâmica. Volte nesse vídeo, o link está bem aqui, ó. Dá uma olhadinha lá para poder entender todo esse conceito. Depois volta para esse vídeo que vai ser bem produtivo, entender como funciona o ar-condicionado e entender qual é a dinâmica do ar-condicionado, da famosa troca de calor. Olha aí, pessoal, para começar o nosso vídeo, nós vamos precisar entender alguns conceitos da termodinâmica. Isso aqui são praticamente algumas leis da física, que é justamente através da física que o ar-condicionado consegue funcionar. Então, esses conceitos da termodinâmica são fundamentais para o entendimento desse vídeo. Primeiro desses conceitos da termodinâmica, pressão é sempre proporcional à temperatura. Então isso é fácil de se entender e até de se decorar. O que eu preciso pensar? Se eu tenho alta pressão, eu tenho alta temperatura. Isso sempre proporcional. Se eu tenho baixa pressão, eu tenho baixa temperatura. E isso é fácil de associar ao ar-condicionado, porque sempre que falamos nisso, nós temos pressão de alta e pressão de baixa. Por esse motivo, é fácil também entender o seguinte: o ar-condicionado ele não manipula temperatura, e sim pressão. Tanto é que não é à toa que a nossa ferramenta principal de diagnóstico é um manifold, uma ferramenta que mede pressão, e não exatamente um termômetro, que é uma ferramenta que mede temperatura. Por isso, eu sempre vou fazer um diagnóstico no meu sistema baseado em pressão. Então, esse é o primeiro conceito da termodinâmica. Pressão é sempre proporcional à temperatura. O segundo conceito da termodinâmica diz o seguinte: o calor é sempre fornecido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O que eu preciso entender sobre isso? Sempre que eu tenho um componente mais quente do que o outro, é o quente que fornece para o frio. Nunca acontece o inverso de o frio fornecer para o quente. Só que tem um problema sobre isso, que nós infelizmente somos viciados a entender o que é quente e o que é frio. E nós precisamos esquecer esses vícios. Porque se eu pensar assim, por exemplo, 40 graus é quente? Para a maioria, sim. Porém, se eu comparar 40 a 60, 40 passa a ser frio. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu falar 5 graus é quente, é frio, para a maioria, sim. Só que se eu comparar isso a 0 graus Celsius, 5 graus passa a ser quente. Então, é os 5 graus que fornece para o zero. Então, o que eu aprendi que é quente e o que eu aprendi que é frio, preciso esquecer. Por quê? Porque o sistema trabalha com temperaturas diferentes dessas que a gente está acostumado a achar quente e frio. Então, 5 graus
ou 40 graus são temperaturas normais para um sistema de ar-condicionado e sempre eu preciso de duas referências para poder trabalhar em cima dele. O de maior temperatura e o de menor. Lembrando que sempre fornece é o de maior temperatura. Então, terceiro conceito da termodinâmica. Eu consigo alterar a temperatura de mudança de fase de um fluido mudando a sua pressão. Então, uma forma fácil de entender isso é pensar assim: por que a panela de pressão cozinha mais rápido? É justamente a mesma coisa que acontece dentro do sistema de ar-condicionado. Ele manipula pressão. Então eu altero a temperatura de mudança de fase desse fluido? Sim, exatamente. Então, pensando assim, por que a panela de pressão cozinha mais rápido? A gente aprendeu, por exemplo, que a água ela ferve a 100 graus. Mas isso a pressão ambiente. Agora, se eu colocar esse condimento dentro de uma panela e gerar pressão sobre ela, eu altero a temperatura de mudança de fase dele e a água lá dentro, ao invés de ferver a 100 graus, ela passa a ferver a 140, 160 graus e isso faz com que o condimento que tenha lá dentro, seja uma carne, seja um legume, consiga cozinhar muito mais rápido do que se fosse numa panela aberta. Porque todo mundo sabe que se eu cozinhar uma batata ou uma carne dentro de uma panela que esteja destampada, aquele vapor de água sobe a 100 graus e vai-se embora. Então eu não consigo alterar a temperatura de mudança de fase. Porém, na pressão, eu consigo alterar isso com muita facilidade. E, por último e não menos importante, durante todo o processo de mudança de fase de um fluido, ele não sofre alteração de temperatura. Então, a mesma coisa. Se eu largar uma panela fervendo água, essa água ferve, né, evapora, e isso acontece a 100 graus Celsius. Porém, aquele vapor que está escapando, ele não ultrapassa o limite de temperatura que é pré-determinado devido à nossa pressão atmosférica. Eu conseguiria alterar essa na panela de pressão, mas a pressão ambiente, tanto a água que está fervendo quanto o vapor que está subindo tem temperaturas equivalentes. E isso não sofre alteração de temperatura durante esse processo de mudança de fase. Então, entender esses 4 conceitos aqui é muito interessante para a nossa próxima parte do vídeo. Olha aí, pessoal. A partir do momento que a gente já entendeu os conceitos da termodinâmica, fica muito mais fácil eu conseguir explicar o nosso circuito de refrigeração, o circuito de climatização automotiva. Então, aqui temos 4 componentes: compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. Compressor é quem cria a pressão, válvula de expansão é quem tira a pressão. Aqui temos evaporador e condensador, praticamente linha de alta, linha de baixa. Como é que eu sei disso? Existem 2 formas de se saber isso. A primeira dela, sempre que eu crio pressão, é muito mais fácil criar pressão em um ambiente menor, certo? E ao mesmo tempo que eu crio pressão, que é o que o sistema manipula, eu altero também a temperatura. Se eu aumentei a pressão, eu aumentei a temperatura. Então, tubo mais fino, pressão de alta, devido ao criar pressão em um ambiente menor, muito mais facilmente. E além disso, a coloração vermelha aqui me ajuda a identificar que eu tenho alta temperatura também. Porém, quando esse circuito chega na válvula de expansão, acontece ao contrário do que o compressor faz, que é derrubar a pressão, é expandir esse fluido refrigerante. Então, ele derruba a pressão e é muito mais fácil eu tirar pressão em um ambiente maior. Por isso, sempre o tubo de baixa é o mais grosso. Então, além disso, a coloração azul me ajuda a lembrar baixa temperatura, já que eu tenho baixa pressão.
e o ciclo começa novamente com a sucção do compressor, criando uma nova pressão. Então temos os 4 componentes: compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. Podemos dizer também que esse aqui, condensador, ele é o nosso trocador de calor quente. É o famoso radiador do ar-condicionado, aquele que vai lá na frente e que junto a ele eu tenho acoplado a ventoinha. A ventoinha é aquela mesma responsável por refrigerar o radiador do carro. E aqui nós temos o evaporador, trocador de calor frio, já que sob baixa pressão, então ele é frio. E aqui acoplado a ele eu tenho o eletroventilador. Pronto, com esse conhecimento de qual é a responsabilidade de cada um dos componentes, nós conseguimos começar uma analogia de como realmente o sistema funciona. Primeiramente, temos aqui aletas que estão responsáveis pela dissipação térmica do ar forçado pelo ventilador interno e do ar forçado também pela ventoinha lá do condensador. Sempre que eu tenho aletas, o contato com o ar se torna muito maior, então eu consigo trocar calor com muito mais facilidade. Por isso existem essas aletas, também conhecidas como colmeias, certo? Ah, mas e a serpentina? Cadê a tal da serpentina? Se eu for falar em serpentina, é praticamente a própria tubulação do condensador ou a tubulação do evaporador que é a serpentina. É o que faz o fluido circular por um longo período, por um longo curso, em um espaço pequeno. Então, essas são as serpentinas. A própria tubulação do condensador e do evaporador. Para quê? Para conseguir trocar calor com muito mais ar ao mesmo tempo. Então, forçador de ar, ventoinha e forçador de ar, ventilação interna, forçam o ar a passar para ele, retirando ou colocando calor, dependendo da situação, que é justamente o que a gente vai associar aqui. E dentro disso tudo, dentro do compressor, do condensador, da válvula de expansão e do evaporador, de toda a tubulação que junta eles, nós temos o famoso fluido refrigerante, o gás, né, como a maioria prefere chamar. O caso para ar-condicionado automotivo, 100% dos casos, R134A. Então esse é o tipo de fluido que temos para ar-condicionado automotivo. Certo? Então vamos começar uma analogia da seguinte forma. A partir do momento que o compressor criou pressão, entendam que é a função do sistema, manipular pressão. O ganho e perda de temperatura é a consequência do que o sistema sabe fazer. Então, começou a criar pressão. Ele aumenta a pressão e, como consequência, aumenta a temperatura. E aí nós vamos dizer que isso pode chegar a 60 graus Celsius. Quem chega a 60 graus Celsius? O fluido que está dentro do condensador e a própria serpentina que rodeia ele, geralmente feita de alumínio, né? Então o alumínio tem uma dissipação térmica excelente. Porém, esse fluido refrigerante a 60 graus está sendo refrigerado pela ventoinha. E qual é a temperatura da ventoinha? 35 graus Celsius. Por quê? Porque essa é a temperatura ambiente do dia de hoje, por exemplo. Então, 35 graus Celsius, um dia excelente para usar o ar-condicionado, ligamos o compressor e o fluido refrigerante chegou a 60 graus Celsius, junto à serpentina ao condensador. Nesse momento, acontece o quê? Nós temos 60 graus Celsius no fluido e 35 no ar. Lembrando que quem fornece calor é sempre o componente de maior temperatura. Nesse caso, quem fornece calor é o fluido refrigerante a 60 graus. Então,
O fluido refrigerante fornece calor para o ar, para o ambiente externo, ao mesmo tempo ele perde calor para o ambiente externo. Então é correto dizer que o ar externo está refrigerando o fluido refrigerante, já que o fluido está em maior temperatura. Então, o ar retirou calor do ar externo, do fluido refrigerante. Ao mesmo tempo que ele tenderia a 60 graus, quando ele foi refrigerado, ele já chega um pouquinho mais frio aqui, próximo à válvula de expansão. E qual que é a função da válvula de expansão mesmo? Derrubar a pressão, expandir o fluido refrigerante, já que ele vai encontrar aqui uma tubulação mais grossa, né? Automaticamente eu consigo trocar calor com muito mais facilidade, diminuir a pressão com muito mais facilidade numa tubulação grossa. Então, o resfriamento do condensador mais a válvula de expansão faz com que o fluido chegue aqui a aproximadamente 1 grau Celsius. 1 grau Celsius no fluido refrigerante e 1 grau Celsius no evaporador, que também geralmente é feito de alumínio, que tem uma dissipação térmica excelente. Então, a partir desse momento, nós temos fluido refrigerante a 1 grau Celsius e temos também a ação do vento aqui da ventilação interna novamente 35 graus Celsius. O mesmo ar que entra aqui é o que entra aqui. Então temos o mesmo vento entrando, só que o que mudou agora é a referência. Nós temos fluido a 1 grau Celsius e o ar que está sendo forçado a passar pelo evaporador a 35. Novamente entra a lei da termodinâmica, a lei da física, que diz que o calor sempre é fornecido do componente de maior temperatura para o de menor. Nesse momento, o ar externo fornece calor para o evaporador. Ou seja, ao mesmo tempo que ele fornece calor, ele perde calor para o evaporador. Nesse momento, o ar externo, que deveria entrar a 35 graus para dentro do veículo, quando passa pelo evaporador, ele perdeu calor para o evaporador e entra a 22, a 20 graus, dependendo do caso, né? Pode chegar até a 18. E com isso, eu já consegui começar a climatizar o ambiente interno do veículo, já que o ar externo perdeu calor para o ambiente, para o evaporador, na verdade, né? Entra novamente, né? Nesse momento o fluido foi aquecido pelo ar externo e entra novamente a função do compressor. Função do compressor: comprimir, aumentar a pressão e, como consequência, a temperatura. O calor que foi admitido no evaporador mais a ação do compressor, isso aqui pode acontecer com muito mais facilidade, porque já foi admitido calor dentro do evaporador. E neste momento, ele está muito mais próximo de 60 do que, vamos dizer assim, no primeiro ciclo. Então, automaticamente, 60 graus no fluido refrigerante, no condensador, e 35 do ar externo, o condensador perde calor para o ar externo. Agora, o mais interessante aqui não é eu ficar repetindo isso, e sim entender que este calor que foi retirado do condensador já não é mais somente o que foi gerado devido à pressão do compressor, mas sim o calor que foi admitido pelo evaporador, através do trocador de calor. Então, o calor que foi admitido aqui ao fato de 35 graus ter fornecido calor para o evaporador a 1 grau Celsius, esse calor que foi admitido aqui no evaporador foi retirado aqui devido a essa diferença de temperatura. Então, essa diferença de temperatura é o que nos permite
retirar calor de dentro do veículo para fora. E é justamente desta forma que o ar-condicionado consegue retirar calor de dentro do veículo. Então, pensar que a função do ar-condicionado é jogar frio dentro do carro até faz um pouco de sentido. Mas existe mais alguns detalhes que são importantes de entender da seguinte forma. A partir do momento que eu retirei calor do ar que deveria entrar para dentro do veículo, eu consegui realmente climatizar o ambiente interno. Então, a diferença do ambiente externo para o ambiente interno, ele não vai chegar nessa temperatura, mas pode chegar ali a 20, a 18 graus Celsius. Menos que isso, não chega a ser confortável, mas mesmo assim eu consegui retirar calor de dentro do veículo, do ar que deveria entrar a 35 e passa a entrar a 20 ou a 18, e conseguir realmente climatizar, retirando calor de dentro do veículo e jogando para fora lá no condensador, lá onde não me atrapalha em nada. Mas a partir do momento que eu conseguir retirar calor de dentro do veículo, eu tenho ele climatizado. E isso é uma grande vantagem. Porém, existe mais uma observação que é a seguinte. Eu tenho ambiente interno agora climatizado pela troca de calor do evaporador a 18 graus e tenho lá dentro também uma máquina de calor que é o corpo humano. Pode ser você. E o corpo humano que não esteja morto, que esteja vivo, geralmente 35, 36 graus. E entra novamente aqui a ideia da troca de calor. Então, novamente, corpo humano a 35 graus Celsius, ambiente climatizado pelo sistema de ar-condicionado a 18, quem fornece calor, novamente, componente de maior temperatura, ou seja, corpo humano fornece calor pro ambiente. E esse fornecimento de calor do corpo humano pro ambiente é o que realmente causa a sensação de frescor. E não vento gelado batendo na cara, como a maioria pensa que realmente é. Então, esse é o grande diferencial de entender a função dos componentes, entender como realmente funciona o sistema, para conseguir entender a responsabilidade de cada um dos componentes, entender que o ar-condicionado manipula pressão, a temperatura é a consequência do que ele faz, isso é um grande diferencial. E essa troca de calor do corpo pro ambiente é visível que é muito mais eficiente do que um vento gelado batendo na cara. Por quê? Porque é muito normal a pessoa querer colocar o difusor do ar-condicionado virado para si mesmo. E isso não é efetivo, não é que gele mais, que cause uma sensação melhor. Momentaneamente aquilo é refrescante. Mas, por exemplo, dentro de um shopping, dentro de um banco, eu não sinto vento gelado batendo na cara, e mesmo assim, quando eu entro dentro de um shopping ou dentro de um banco que está climatizado por um sistema parecido com isso, claro que em muito maior escala, eu só tenho o ambiente climatizado, mas eu não tenho vento, eu não tenho nada disso, e mesmo assim, a partir do momento que o corpo de maior temperatura, corpo humano, a 35, 36 graus, entra em um ambiente que está a 20 ou a 18, o corpo fornece calor para aquele ambiente. E eu não preciso de vento batendo na cara para conseguir sentir aquela sensação de frescor. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Eu não preciso desse vento batendo na cara. Basta eu climatizar o ambiente e o corpo fornecer calor para o ambiente, causando a real sensação de frescor. Então, entender esse conceito é muito interessante.
E a partir do momento que a gente consegue entender o porquê, como acontece a troca de calor, como acontece a termodinâmica, que é uma grande dúvida que existe nas pessoas, eu consigo entender, por exemplo, o porquê que o compressor cria pressão, por que que ele succiona, por que que ele cria pressão, por que que eu preciso de um condensador, por que que eu preciso de uma válvula de expansão, para quê? Para derrubar a pressão. Quando eu derrubo a pressão, eu derrubo a temperatura. Por que que eu preciso de um evaporador? Então, automaticamente, tudo isso se encaixa e eu consigo entender por que que existe cada um dos componentes e eu consigo entender qual é a função principal dele. A partir do momento que eu tenho esse conceito da termodinâmica, eu consigo, com muito mais facilidade, fazer um diagnóstico e identificar, peraí, se realmente o compressor não está criando pressão, a temperatura não vai subir. Mas é a temperatura que eu meço? Não. A temperatura, geralmente, eu vou lá no difusor de ar e coloco um termômetro e não passa muito disso. Mas se esse cara não estiver quente devido à falta de pressão do compressor, aqui eu não tenho baixa temperatura também. Porque eu não tive essa manipulação. E esse diagnóstico eu não faço com termômetros, sim com um manifold. E o manifold me diz pressão e não temperatura. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. E vamos entender num próximo vídeo como funciona a troca de fase do fluido em cada uma das etapas do circuito. E isso vai ajudar a entender um pouco mais ainda a esse conceito de termodinâmica. Maravilha? Valeu e obrigado. Até o próximo vídeo.